o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Eu já peguei aqui, eu vou pegando aqui, a gente está só arrumando aqui. Vamos lá. Se você já pegou aí no capítulo 5, a palavra de Deus do Evangelho de Lucas. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu a ele que afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes lhes rompiam. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar eles. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que antes de eu... Na verdade não era para eu estar pregando aqui hoje, né? Nós tentamos arrumar alguns pregadores e acabou que nós não conseguimos. Nós já temos para amanhã, já temos para terça, mas eu acho que é porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele já sabia que esse dia estava preparado para isso. E eu nunca havia pregado, assim, faz muito tempo que eu não prego no grupo de oração à luz do Senhor. E desde 2010 que eu fui uma vez eu fui no PHN e senti um chamado de pregar a palavra de Deus. Porém, eu nunca fui daquela pessoa de falar, não, eu vou fazer. Eu sempre dizia, isso precisa partir de alguém. E esse alguém é alguém que nem sabe disso, que está aí na live, que é a nossa coordenadora Juliana. Eu falei, o dia que a coordenadora me chamar para pregar, eu estarei pronto e preparado. E aí ontem, ela conversando comigo, falando sobre as lives, ela disse, Rafa, e por que você não prega? Aí eu falei, pronto, agora eu posso ir. Agora é a vontade de Deus que eu vá. Então, aí eu pensava e refletia e orava essa palavra e falava, Deus, nós estamos pregando há tanto dia sobre esperança, pregando sobre entrar no nosso quarto, entrar no nosso íntimo. Nós estamos pregando sobre Jesus, a vida de Jesus, o caminho de Jesus. É muito lindo tudo isso, é perfeito, mas Jesus é Deus. E é muito difícil a gente se igualar a Deus. Eu falei, Senhor, me mostre alguém que seja homem como nós, que tenha carne e osso como nós, que tenha errado como nós, mas que tenha seguido o caminho. E eu pensei, será que vai ser algum santo? Aí eu pensei, um santo, para a gente pregar sobre a vida de um santo, a gente precisa ter referência. Então quem nos escuta precisaria ter a referência daquele santo que eu estaria pregando. E eu falei, sei lá, eu vou pregar sobre São Francisco de Assis, mas se você olhar a vida de São Francisco de Assis, é quase a cópia da vida de Jesus, porque Jesus disse que Francisco era um homem segundo o seu coração. Então, eu ali pensava, Senhor, Francisco, ele teve uma vida muito reta, antes dele se converter não, mas depois que ele conheceu Jesus, ele simplesmente foi um homem muito santo. Eu falei, e talvez seja um pouco distante da gente. E aí, veio no meu coração Pedro. Por que Pedro? Ah, Pedro. Pedrão, como Pedro era cabeça dura igual eu e você. Como Pedro era difícil igualzinho eu e você. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro tinha aproximadamente por volta de 31 anos. Quando Jesus fez o primeiro encontro com Pedro. Na verdade, Simão ainda. E Jesus disse, tu és Pedro. Pedro não entendeu. Na verdade, a tradução do grego, Jesus disse que ele era rocha. Petros, rocha. E ele não entendeu. Talvez naquele momento para Pedro seria, nossa, porque eu tenho cabeça dura, eu sou cabeçudo, eu erro e não consigo caminhar. Então Pedro não tinha entendido ainda o porquê do Pedro, mas nós vamos chegar lá.
Porque da rocha, nós vamos chegar lá. Então Pedro tinha 31 anos. E Pedro era um cara meio de uma situação financeira razoável, equilibrada, numa classe média alta. Ele era pescador. E naquela época os pescadores eram pessoas que tinham empresa, eram empreendedores. Ele tinha uma classe razoável. E Pedro, às vezes, que nem eu e você, ele acabava buscando um amor. Ele acabava buscando saciar aquilo que ele tinha dentro dele em outras coisas. Em um determinado momento, um cara carpinteiro, um cara que mexia com madeira, um cara que sabia fazer banco, como o Edinho pregava para nós, um cara que trabalhava com banco, trabalhava com madeira, sabia fazer tudo o que fosse com madeira. Diz Pedro, vai um pouquinho para lá, joga a rede de novo. E Pedro disse, Senhor, nós tentamos a noite inteira. Senhor, nós estamos com fome. Senhor, nós ficamos a noite inteira em alto mar e de repente não pescamos nada. Nós estamos até desiludidos um pouco com essa pesca de hoje. Talvez ele precisasse pagar uma conta, talvez ele precisasse acertar uma situação e precisava daqueles peixes para vender. E Jesus disse, Pedro, vai um pouquinho para lá, vai. Lança a rede. Joga a rede aí. Pedro disse, Senhor, vou ser sincero. Isso não está na palavra, mas é o que veio no meu coração. Pedro disse, Senhor, vou ser sincero. Eu acho que não vai acontecer nada. Mas é porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. E Pedro vai e lança as redes. E de uma forma uma forma milagrosa. Vem tantos, mas tantos peixes naquela rede, que Pedro não é capaz de pegar sozinho. Pedro não é capaz de pegar sozinho, ele pede ajuda de outras pessoas para pegar aqueles peixes com eles. E as pessoas e o outro barco vem ajudar Pedro e a pesca foi maravilhosa. Mas gente, o que eu acho bonito dessa palavra não é a pesca de Pedro, não é o milagre de Pedro, mas é o reconhecimento. Quando Pedro se joga nos pés de Jesus e diz, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. E é exatamente esse sentimento que eu tenho hoje. É o mesmo sentimento de Pedro, vendo tantas pessoas que entraram nessa live que me conhecem pessoalmente, vendo tantas pessoas que estão aqui nessa live que conhecem a minha vida, conhecem as minhas misérias, conhecem as minhas fraquezas, a minha esposa que está aqui comigo. Às vezes as pessoas dizem, nossa Rafael, o seu ministério é uma bênção, nossa, quando você canta, eu sinto Deus e tal. Isso tudo não é mérito meu, é graça de Deus. Porque as pessoas que estão do meu lado podem dizer, venha conviver comigo para vocês verem quão miserável eu sou. Quão pecador eu sou, quão fraco eu sou. Mas veja, assim como Pedro, o Senhor me escolheu também. E às vezes eu erro, eu caio, eu faço tanta coisa errada. E Deus fala, continua, vai um pouco para lá, lança a rede, volta a lançar a rede. Meus pais estão aqui, minha mãe e meu pai, eles sabem como eu sou cabeça dura. Eles sabem como eu sou fraco. Eles conhecem as minhas misérias desde criança. Mas aí, no ano de 2014, eu tinha acabado de casar. A minha esposa, ela estava se formando ainda, não era formada ainda, ela era arquiteta, ela não era formada, então ela estava terminando, fazendo um TCC, não tinha trabalho. E eu, numa sexta-feira, me divertindo com os amigos, estava jogando bola. E todo mundo me conhece, sabe que eu sou gordo, pesado, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente, mas pela live dá pra ver a cara redonda, dá pra ver que é pesado. E eu estava jogando bola e de repente num lance, numa dividida, eu torci o pé e quebrei o pé. E naquele momento eu olhei, eu lembro que eu falei, eu acabei de casar, eu tenho minhas contas tudo certinha, é tudo redondinho, o que eu ganho é o que eu gasto, eu pago apartamento, eu pago a reforma que eu tinha feito no apartamento, tinha acabado de mudar para o apartamento que eu moro. Eu falei, é tudo muito certinho. E acabou que eu entrei na Caixa. E a Caixa, para quem não sabe, ela faz uma média dos últimos 5 anos do seu trabalho para te dar um auxílio durante a doença. E naquele momento esse auxílio não era capaz de suprir as contas da minha casa. E eu vou ser sincero que eu fui fraco, assim como o Pedro foi fraco. Eu fui fraco também e falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A gente tem caminhado, Senhor. A gente tem ido adiante, a gente tem buscado. Nós estamos tentando servir o Senhor como o Senhor merece. Mas por que isso está acontecendo comigo hoje?
E eu trabalhava com vendas e eu tinha acabado de pegar um cliente super importante na companhia, um cliente super estratégico. E eu estava de atestado, afastado, e tinha uma visita agendada. E eu liguei para o meu chefe e falei: ó, eu vou nessa visita. Eu preciso ir nessa visita porque o cliente mal me conhece. Se eu já faltar agora, ele vai falar: mas o que está acontecendo? Está mudando tanta gente assim? E aí eu fui nessa visita com a RoboFoot que eu tinha no pé. Fui nessa visita, a gente fez o trabalho e voltei. Se passaram 2 meses, aproximadamente. Recebi uma ligação do meu ex-chefe. Ele me disse: Rafael, você pode vir aqui na empresa? Eu queria falar com você. Eu fiquei com medo. Falei: o que será, né? E fui. Chegou lá e disse assim: olha, eu fui promovido, eu estou cuidando de uma área um pouco maior. E eu gostaria de saber se você não queria ser supervisor de vendas, cuidando de uma equipe aqui. Naquele momento, eu senti no meu coração Deus falando comigo: ei, por que te perturbas? Ei, por que te inquietas? Será que você ainda não percebeu que eu, o Senhor, eu estou no controle da sua vida? Então isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente está passando por um momento e a gente acha que aquele momento é muito difícil. Tem muita gente perdendo um ente querido. Tem muita gente perdendo gente por Covid, por doença. Ontem eu recebi um WhatsApp de uma tia minha, que uma cunhada de um primo meu se jogou do 14º andar. Senhor, misericórdia, as pessoas estão se destruindo. As pessoas estão se matando, porque não estão aguentando a solidão. E essa solidão, querido, querida que está na live, eu queria dizer para você: não é de balada, não é de namorado, não é de amor. Essa solidão que você tem dentro do seu coração, que eu tenho dentro do meu coração, é saudade de Deus. Só Ele pode preencher, mais ninguém. E aí eu penso assim, né? O Senhor fez muitas coisas na minha vida, muitas maravilhas. Mas eu tenho que confessar para vocês que estão nos acompanhando que eu já caí muitas vezes. Já cometi muito pecado. E eu olhando a minha vida, eu falava: gente, como minha vida parece com a vida de Pedro. Minha esposa dizia: Rafael, você é igualzinho Pedro, é cabeça dura igual Pedro. Porque veja, Jesus realiza esse milagre com Pedro. Jesus realiza esse milagre com Pedro. Enche as redes com peixe, lota de peixe. Pedro fica super feliz, cai nos pés de Jesus, diz para Jesus: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. E beleza, Pedro está no fogo, na unção. Foi como no meu caso, agradeci a Deus, falei: Senhor, muito obrigado por esse emprego, muito obrigado por essa oportunidade. Eu não sou digno, mas o Senhor preparou para mim. Só que vai um pouco mais adiante na palavra de Deus. E aí Jesus, ele estava do lado da margem. E os discípulos foram com um barco para frente. E de repente, eles viram o mar, começaram a se agitar. Eles olharam e falaram: nossa, é um fantasma que está vindo ali, misericórdia. Cadê Jesus que não está aqui? De repente Jesus vai se aproximando deles e falou: opa, sou eu que estou aqui. E Pedro olha e fala: ah, Senhor, se é tu que estás aí, Senhor, faça com que eu vá até ti. Faça com que eu ande também sobre as águas. E o Senhor olhou para ele e falou: Pedro, vem, pode vir. E Pedro sai da barca e dá um passo e olha para Jesus. Dá outro passo e olha no olho de Jesus. Ele dá mais um passo e ele vê Jesus lindo, maravilhoso sobre as águas. E ele não está se aguentando de tanto adoração, de tanto amor por Jesus. Ele dá mais um passo e ele fala: não acredito que eu estou andando sobre as águas. De repente começa a soprar um vento. Sopra um vento, o mar começa a se agitar, as ondas sobem um pouco mais e ele sente medo. Tira os olhos dos olhos de Jesus e começa a afundar. E Pedro começa a afundar. E rapidamente Jesus estende a mão para ele, segura Pedro na mão, levanta ele e fala: ei Pedro, como sois fraco na fé. Ei Pedro, como você é fraco, hein? Qual o seu nome? Fala seu nome agora aí. Ei, como você é fraco na fé, hein? Eu falo o meu, Rafael, como eu sou fraco na fé. Como você é inconstante.
Como que você não consegue acompanhar uma oração de 1 hora por dia? Como que você não consegue assistir uma Santa Missa? Como você não consegue rezar um terço? Como você não consegue fazer essas coisas? Tem um grande santo da Igreja Católica, São Padre Pio. Uma filha espiritual disse para ele: São Padre Pio, como o senhor consegue rezar 100 terços por dia? Ele olhou no olho dela, sorriu e disse: minha filha, como você consegue não rezar? E aí Pedro, eu tenho para mim que Pedro ficou um pouco triste. Ele falou: nossa, como a minha fé é fraca. Assim como eu, quando tantos erros que eu cometi, eu olho para trás e falo como minha fé é fraca. Um dia, a gente pode combinar no grupo de oração, não sei como, da minha esposa dar esse testemunho para vocês, da minha vida. Ela dizia hoje: Rafael, um dia você vai precisar dar os testemunhos. Eu falei assim: seria legal se eu desse testemunho do que aconteceu no nosso matrimônio, mas se você desse o testemunho, ia ser melhor. Ela disse: mas por quê? Eu falei assim: porque você foi a que sofreu. Você foi a que pagou o preço. Se não fosse essa mulher do meu lado, eu não estaria aqui hoje. Mas isso aí fica para uma próxima live, uma próxima pregação. Vamos voltar a falar de Pedro. Então Pedro sentiu medo. E aí, mesmo Jesus tendo realizado o milagre, Pedro ainda não acreditou. Porém, se você andar mais um pouquinho na Bíblia, mais um pouquinho você anda. E aí Jesus está no meio de uma multidão e começa a pregar e falar assim: gente, não desista, gente, persista. O reino de Deus é difícil. O reino de Deus é para os fracos, para os indefesos. O reino de Deus é para os pobres. Você quer ser perfeito? Vai e vende tudo e dá para os pobres. E aí as pessoas começaram a vazar. Sabe o que nem acontece na live aqui? Quando a gente fala de misericórdia, lota de gente na live, 100 pessoas. Quando a gente começa a falar de conversão, de vida de oração, que tem que pagar o preço, que tem que rezar terço, sabe o que a gente faz? Isso aí é pra mim não. Quando é misericórdia eu quero. Quando é pagar preço, não é pra mim. E aí o Senhor viu um monte de gente indo embora. Um monte de gente indo embora. Ele olhou para Pedro e falou: ei Pedro, chega aí. E você? E vocês todos aí? Você que é chefe desses 12 apóstolos que eu escolhi. E você não vai embora? Vocês não vão embora também? Mas aí Pedro, esse mesmo Pedro fraco e pecador, é o mesmo Pedro que tinha caído nas águas. Me dá júbilo isso, porque é a profissão de fé mais linda da Bíblia, na minha opinião. Pedro olha para ele e fala: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? É que o Senhor fala é o que Pedro vem falar para nós na nossa vida hoje, sabe? Nós que estamos aqui na caminhada há um tempo, os servos do grupo de oração, você na sua caminhada, a gente já deixou muita coisa por causa de Jesus. A gente já deixou muita coisa. E de repente tem bastante gente aqui que fala: eu não curti a minha juventude. Ok, filho, querido e querida, você já deixou isso para trás. Esquece, passou. Esquece. Não tem como voltar atrás mais. Não dá pra gente simplesmente chegar onde a gente chegou, ter o nível de oração, ter a vontade, ter a luta, ter o sofrimento, ter o sangue, suar. Sabe quando você não tá mais com vontade de orar? Sabe quando você não tá com vontade de rezar, mas você fala: vou pegar a palavra, eu vou ler. Nem que eu leia um capítulo 10 vezes para entender, mas eu vou ler, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou fazer. Sabe quando você faz isso? Você paga o preço. É isso. É exatamente isso. Então, você já pagou o preço muitas vezes, filho, não volta atrás. Dá vontade. Dá vontade de voltar atrás às vezes, nossa, muitas vezes. Dá vontade de desistir, dá vontade muitas vezes. Quase todos os dias, te confesso. Mas aí, eu olho para aquele crucifixo e falo: ei, Senhor, Jesus, para quem irei eu, se só tu, esse aí só tu tens palavra de vida eterna. É lindo demais, gente. Eu fiquei encantado com Pedro. Mais para frente no Evangelho, rapidinho para a gente terminar, que o nosso tempo já está acabando. Mais para frente no Evangelho, Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado, ele tem uma conversa com Pedro. Fala: Pedro, seguinte, meu filho, Satanás pediu para te peneirar. Eu dei permissão, mas eu vou orar por você. Isso está lá em Lucas 22:31. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Mas o que é isso, peneirar, Rafael? Provar.
provar. A gente falava esses dias que o Senhor nos prova no fogo. Sabe por que Deus nos prova no fogo, gente? Porque